Bom dia, igreja, graça e paz. Uma alegria novamente poder compartilhar aquilo que Deus tem para falar nos nossos corações. Nós estamos seguindo uma série desde alguns domingos, né? E paramos para o Dia das Mães e hoje nós vamos retornar. E a gente está trabalhando sobre as nossas bases, né, da fé, da nossa denominação Holiness. Por que isso é importante? Porque essas bases são fundamentadas na palavra de Deus e são itens importantes para nossas vidas, né? E hoje nós vamos falar sobre a graça de Deus. Na verdade, assim, a gente tem uma lista de, tem mais ou menos 10, fora aquelas 4 dimensões, né, do Evangelho, temos mais 10 ênfases que estão sendo inseridas como ênfases da nossa denominação. E, irmãos, quando eu vi a lista, eu escolhi a graça de Deus porque achei que ela fosse mais fácil. Então eu falei, não, deixa, já de antemão eu falei para os pastores, eu vou falar sobre a graça de Deus, né? E a semana, assim, desde segunda, estava estudando sobre isso, estava muito complicado, né, irmãos? É muita coisa, a graça de Deus. Eu escolhi esse tema, o valor da graça. Mas não significa que a graça, eu vou conseguir trazer para os irmãos um valor exato para os irmãos. Não tem como mensurar o valor da graça, não é verdade? Mas eu coloquei o valor da graça para os irmãos entenderem que vale muito, né? Não dá para mensurar, não tem como, né? Um encontro com Deus desse não vai dar para a gente falar assim, ó, gente, é mais ou menos X valor, né? Fazer uma equação aqui, raiz quadrada de sei quantos, ou regra de 3, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu queria trabalhar com os irmãos sobre o valor da graça, tá bom? E eu creio que os irmãos já ouviram falar inúmeras vezes da graça de Deus, né? Então, é um assunto que parece ser simples, não parece tranquilo, mas tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa para a gente vivenciar sobre a graça. Eu creio que muitos já têm experimentado, né, viver na graça de Deus, mas tem muito mais coisas que Deus quer falar aos nossos corações. Então eu convido mais uma vez os irmãos a curvar as cabeças e vamos orar e suplicar para que o Espírito Santo mais uma vez fale aos nossos corações, fale da graça de Deus, abra os corações. Se tem uma coisa que está desviando sua atenção, o seu olhar, peça para o Espírito Santo tirar agora, para que a palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar sobre a graça dele, venha ao encontro dos nossos corações. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos agradecer pela Tua presença nesta manhã, um domingo tão gostoso, juntamente com os irmãos têm nos acompanhado na transmissão. Nós queremos entregar agora, Jesus, nossos corações, unindo todos os irmãos aqui presentes e todos que estão nos assistindo, para que possamos estar, Pai, dobrando os nossos joelhos, debruçando na Tua palavra, e nós queremos desde já reconhecer, Deus, que precisamos mais e mais de Ti, Senhor. Fala aos nossos corações, nós entregamos em nome de Jesus, amém. Irmãos, então, como eu disse, a graça de Deus vai falar muitas vezes na palavra de Deus. Os irmãos acham que a graça de Deus fala mais no Antigo Testamento ou fala mais no Novo Testamento? Não escutei direito. Os irmãos, quem acha que é no Antigo Testamento? Quem acha que é no Novo Testamento? Alguns ficaram na dúvida, então não levantaram a mão, né? Com certeza no Novo Testamento, irmãos, né? Porque a graça foi revelada a partir de Jesus Cristo. Então, 128 vezes nós vamos encontrar graça no Novo Testamento e somente 32 vezes no Velho Testamento. Os irmãos, para entenderem, são 160 vezes a graça na Bíblia, mas tem muito mais vezes no Novo Testamento. Mas isso não significa, irmãos, que a graça, não havia a graça de Deus desde o Antigo Testamento. Desde a criação do mundo, Deus é presente no mundo, né? A graça de Deus está no mundo. E teologicamente, a gente vai ver várias formas de ver a graça de Deus. E isso, lógico, cada denominação, cada igreja tem um ponto de vista de ver a graça. Mas, no geral, a graça comum, ela é unânime com todos, né? A graça comum. E a graça especial significa a maior revelação de Deus através de Jesus Cristo. Mas existe a graça comum. Eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, sobre a graça, como que existe a graça. Eu nasci, né, num lar cristão, desde pequeno vou à igreja, meu convívio foi mais com os amigos, não que eles eram santos, cheios de graça, né, mas eram cheios de graça no sentido de que eles aprontavam muito, né? Mas meu convívio foi mais ou menos assim, mais tranquilo, vamos dizer.
Mas aqui em São Paulo, uma vez, eu experimentei o que é a ausência da graça. Os irmãos já experimentaram o que é a ausência da graça? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas há alguns anos, não lembro que ano que foi, mas a gente estava numa festa de aniversário e sabíamos que 4 horas mais ou menos ia iniciar o bloco de carnaval, que era na Rua Frei Caneca. E ali, eu sabia, o manobrista tinha me avisado, ó, 4 horas vai começar a encher aqui, você não vai conseguir sair mais. Eu falei, não, beleza. E aí a festa estava indo e tal. Aí antes das 4, né, começamos a sair, todo mundo da igreja começou a sair, né, na frente. E aí eu fui por último. E antes de mim passou mais um carro, um casal de idosos, e antes desse casal de idosos passou um caminhão. Só que o problema é que esse caminhão parou na rua. Ele parou, simplesmente ele abriu a caçamba assim para vender cerveja. E não queria deixar a gente mais passar. Assim. A gente falou, e agora, né? Como é que vai fazer? E o casal de idosos na nossa frente, o caminhão parado, e a gente ficou lá, e agora? E aí, irmãos, em poucos minutos ali começou a encher. Lotar, lotar. Irmãos, a gente, na época, minhas filhas eram menores ainda, né? Falei, nunca vi tanta promiscuidade, nunca vi tanta barbaridade. Assim, ali eu presenciei a ausência da graça. Falei, nossa, não havia graça, assim, não havia presença de Deus. E o casal de idosos tiveram coragem de sair do carro e pedir socorro, falando assim, a gente só quer sair, não quer fazer nada, a gente só quer sair. E os caras zombando do casal, provocando. Lamentável, cena desrespeitoso, não tinha o ar da graça, ninguém para socorrer, ninguém. E assim, eu liguei para a polícia militar, liguei para tudo quanto é coisa, bombeiro, qualquer coisa, mas falava assim, não, aí o pessoal tem autorização para fazer né, o carnaval aí. Eu falei, eu sei que tem autorização, só quero pedir para que nos tire daqui, porque a gente não consegue. E os caras provocavam, batiam no carro. Eu tinha acabado de lavar o carro, mas sujaram tudo. Então foi uma cena bem lamentável mesmo, que eu senti a ausência da graça de Deus. E a gente orando, falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Clamando a Deus. Passamos mais de 1 hora ali, assistindo tudo. Falei, meu Deus do céu. E aí foi que Deus enviou um segurança de um shopping, que ele abriu o estacionamento, porque todos os acessos estavam fechados, apartamentos, shopping, tudo fechado, obviamente, porque é um mundaréu de gente. Mas aí o segurança do shopping abriu o estacionamento, pediu para o casal de idosos entrar rapidinho. Aí eles conseguiram embicar ali, eu fui atrás na cola, e a gente conseguiu atravessar, entrar no estacionamento e passar para o outro lado do shopping, né, para conseguir sair. E foi um grande alívio, Deus nos livrou ali, porque não sabia até que horas que a gente ia ficar, senão ia ficar madrugada adentro ali, né? E aí, sim, estava cada hora que passava, ia piorando a situação, né? O pessoal ia bebendo, o pessoal ia fazendo cada coisa, cenas lamentáveis. Então, a ausência da graça, a gente encontra em alguns pontos, né, nessa vida, infelizmente, em pessoas, em locais, a ausência da graça. E a gente não percebe muitas vezes. E então existe a graça comum, a graça especial, existe a graça irresistível e a graça preveniente. Mas a gente não quer trabalhar muito a teologia nessa manhã, né? O Lê falou, né, que a gente não possa resistir à graça, então ele é muito calvinista, né? Então a gente tem muito essa nomenclatura. Mas o que significa isso? Que a graça de Deus, no encontro, a gente pode resistir ou não, a gente encontra, como é que é o encontro da graça, né? Irmãos, no geral, o que é graça? E o que é graça, são em todas as igrejas em comum, todos concordam que a graça é um favor que a gente não merecia, mas que Cristo, né, Deus fez através de Cristo Jesus. É um favor imerecido. Isso todo mundo concorda, né? Deus mostrou o seu grande amor para conosco, verdade? Enviando o seu Filho para nos salvar e através da graça de Deus alcançou muitas pessoas. Então a definição maior da graça é isso. Deus fez um favor que não merecíamos, mas Ele nos salvou. Logicamente que teologicamente tem vários outros indicativos, mas eu queria trabalhar mais ou menos o que a palavra de Deus vai nos falar nessa manhã. E esse favor que a gente não merecia, favor, parece que Deus faz assim um favor para nós. E muitas vezes quando a gente pede um favor para alguma pessoa, como é que às vezes faz, né? Um favor. Ai, tá bom, eu faço, né? Faz um favor. Ô, fulano, faz um favor para mim, pega uma água. Ai, que droga, não vou pegar para você, peraí. Foi desse jeito que Deus fez para nós?
puxa, esses pecadores, ai, tá bom, vou dar um jeito de salvar esses pobres pecadores aí. Não. O favor, irmãos, o significado, eu achei uma outra palavra bem legal, que é benevolência. Benevolência é bonito, né? Benevolência. O que significa? A bondade de ânimo para com algo ou para com alguém, benevolência. Olha que legal, bondade de ânimo para com alguém. Então, o que significa? A bondade de ânimo de Deus para conosco, mesmo a gente não merecendo. Significa isso, né? Então, significa, eles não merecem. Deus falando assim, ó, eles não merecem, mas eu vou fazer algo incrível, com muito prazer, com muito ânimo eu vou fazer para eles. Significa isso. Então, um favor que nós não merecemos, uma benevolência que Deus faz, mesmo nós não merecendo. Então, irmãos, eu queria que nós pensássemos nessa manhã, desde antemão, eu queria que cada um pensasse o que significa graça para você. De verdade, o que significa graça para você? É um favor que não merecer, mas foi feito para você, especialmente para você. Mas o que significa? Qual o valor disso, né? Será que nós entendemos de fato esse valor? Entendemos de fato que é algo de valor imensurável na sua vida? Será que a gente caiu na real, caiu a ficha, um dia você encontrou com a graça e olhou assim, legal. Boa, eu vou, já que todo mundo segue, eu vou seguir também a graça. Qual o valor que foi a graça, o encontro da graça na sua vida? Isso vai fazer total diferença na nossa vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque na Bíblia, desde o primeiro século, desde do início, as pessoas não entendiam o que é a graça de Deus. Era muito difícil de entender sobre a graça. Paulo vai fundando as igrejas em Roma, em Coríntios, Éfeso, Colossos, várias igrejas, e muitos não entendiam o que era a graça de Deus. Então, o que acontece na igreja de Roma, por exemplo? Paulo fala da graça que é incrível e tal, e os romanos pensaram o quê? Então já que a graça é grande assim, então vamos pecar mais para que a graça seja maior ainda. Vamos começar a pecar aqui, pessoal, que a graça vai ser maior. Olha a ideia do pessoal. Paulo disse, não, claro que não, né? Como que nós vamos pecar se nós já morremos para o pecado? Como é que a gente vai continuar pecando? Logicamente que não. Não é assim que funciona. Paulo teve que orientar a igreja de Roma quanto à graça de Deus. E quando a gente olha em Judas, no livro de Judas, capítulo 1, o que estava acontecendo? Homens ímpios tornaram em libertinagem a graça do nosso Deus. Homens ímpios começaram a falsificar a graça de Deus, mudar a graça de Deus. Olha, uma corrente assim, não importa como nós estamos, o que fazemos, como vivemos, porque a graça de Deus já nos alcançou. Eles pensavam dessa forma, começaram a deturpar, percebe? É bem sutil, mas como percebe? Olha, a graça de Deus é tão grande, não importa como é que a gente está, não importa, do jeito que você está, não importa, o que está acontecendo, não importa, a graça de Deus já alcançou. E hoje, irmãos, é um perigo porque essas correntes ainda vêm no seio da igreja, ainda vêm nos nossos dias. Hoje nós temos um termo hipergraça, que acredita mais ou menos dessa forma. Irmãos, é muito perigoso, porque a graça não precisa ser hiper, a graça já é imensurável, a graça é a graça de Deus, não precisa ter uma outra nomenclatura de hiper, e transformar a graça numa falsificação da graça de que nós não precisamos fazer nada, ou a gente pode ser qualquer coisa, que a graça de Deus já nos alcançou. Não, não é bem assim. Percebe? É muito sutil. A gente tem o universalismo também, tem várias correntes que hoje estão entrando na igreja e que estão fazendo com que cristãos vivam pecado, cristãos não levem a sério a palavra de Deus, não é a sério a palavra de Deus, levem de qualquer jeito. Estão fazendo a graça ficar barata, de qualquer jeito, não na essência da graça. E a gente quer trabalhar hoje, então, sobre isso. Por quê, irmãos? Eu escolhi o livro de Tito, Porque o livro de Tito são 3 capítulos só. Paulo vai escrever para um jovem parceiro dele, discípulo dele, Tito. E a cidade que Tito estava era Creta. Creta era uma cidade muito promíscua. E os cristãos dessa igreja estavam vivendo de forma totalmente corrompida, totalmente fora do evangelho. Eles experimentaram da graça, mas estavam vivendo totalmente fora da graça de Deus, vivendo de forma corrompida. Olha só o que Paulo, presta atenção no que Paulo vai dizer para os cristãos em Creta. Está no livro se você olhar no capítulo 1 de Tito,
Paulo vai descrever exatamente o que está acontecendo com os cristãos ali na cidade de Creta. Havia muitos insubordinados. Insubordinados. O que é insubordinados? A pessoa que não respeita. Olha só, não demonstra graça nenhuma, não respeita. Já começa, a primeira coisa que Paulo fala, olha, há infiltrados no meio de vocês, pessoas que são insubordinados, que não passam de faladores e enganadores. A pessoa que fala muito, quer conquistar, né? Então, isso aqui, olha, pessoal, mas agindo de má fé. Andam pervertendo casas inteiras. Olha só que triste. Pervertendo casas inteiras. Ensinando por pura ganância. Pessoas que estavam por puro orgulho, que é só se mostrar. Sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Havia pessoas terríveis que não viviam a graça de jeito nenhum. E Tito, capítulo 1, versículo 16, eu deixei aqui no PowerPoint, está um pouco pequeno, não sei se vocês irmãos vão conseguir ler, mas é porque os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia também, tá? Tito, capítulo 1, versículo 6. Depois que Paulo descreve tudo isso que ele está falando sobre os cristãos em Creta, ele vai falar no capítulo 1, versículo 16, no tocante a Deus, eles professam conhecê-lo. Essas pessoas que estão falando aqui, que são mentirosos, pervertendo a casa inteiras, ensinando pura ganância, eles professam que conhecem a Deus. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Irmãos, a coisa estava séria ali. Não havia sinais, nenhum fruto do Espírito, não havia sinais da graça na vida deles. Não olhava assim. Paulo olhou assim para aqueles cristãos que estavam infiltrados ali, que se diziam cristãos, que conheciam a Deus. Paulo fala, esses aí não demonstram nem um pouco a graça do nosso Senhor Jesus. Não tem uma experiência da graça, não vivenciaram a graça, não é possível. Então, o que Paulo, para combater esses que diziam cristãos, mas não se testificavam como tal, como que Paulo vai combater? Eu fiquei pensando, eu combateria assim, descrevendo um monte de coisa. Meus irmãos amados em Cristo, vocês têm que criar uma vergonha na cara. Eu escreveria dessa forma. Fiquei pensando, como é que eu escreveria para esses cristãos? Olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão enganando a casa do fulano tal. Vocês estão mentindo. Vocês estão sendo isso aqui, seus hipócritas. Vão cair no fogo do inferno. Mas Paulo, ele combateu trazendo os valores da graça. Eu achei isso interessante, porque Paulo geralmente vai trabalhar a carta de uma forma, mas aqui em Tito, ele descreve isso, ele já chega de sola falando dos cristãos ali, mas no meio da carta, no capítulo 2, ele vai falar sobre a graça, o que é graça, os valores da graça. Então, eu queria ler com os irmãos Tito, capítulo 2, versículo 11 a 15. Vamos abrir, irmãos? Tito, capítulo 2, versículo de 11 a 15. Está bem grande aqui, na transmissão, aqui na projeção, os irmãos podem acompanhar na Bíblia. Eu escolhi na versão revista e atualizada, irmãos. Eu vou explicar depois por quê. Mas os irmãos podem acompanhar na NVI e outras versões também, tá? Tito, capítulo 2, versículo de 11 a 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, regeneradas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Essa foi a orientação de Paulo para Tito, e quando Paulo vai exortar, então, as pessoas que estavam infiltradas, se diziam cristãos, ele vai combater, então, falando da graça. Então, no livro de Tito, como eu disse, podemos ver que o problema é que os crentes estavam fazendo descaso com a graça de Deus. O impacto da graça não estava fazendo diferença na comunidade. Por isso, Paulo, então, escreve essas lições importantes sobre a graça de Deus. Meus irmãos, creio que em nossos dias também precisamos ficar atentos, porque muitas vezes esquecemos de dar valor, de vivenciar a graça e da sua importância,
Então, eu queria, diante desse texto que Paulo coloca em Tito, gostaria de refletir 3 valores importantes sobre a graça de Deus, ok? Irmãos, 3 valores sobre a graça de Deus. E o primeiro valor está bem no início do texto, os irmãos podem ler ali. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Né? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Paulo, ele muda o discurso aqui, ele vai falando sobre, para que as pessoas ele possa mudar, ensinar, transformar, mas ele entra mudando todo o contexto, ele diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Qual a importância disso? Qual o valor disso daqui? Irmãos, é muito valor aqui. Creio que um dos pontos mais importantes desse texto é que Paulo usa a expressão, a graça de Deus, logicamente que ele já dá um endereço para a graça que vem de Deus, ela se manifestou. Não se encontra em outras cartas essa forma de Paulo falar da graça que manifestou, foi manifestada dessa forma nessa palavra manifestou, significa epifania, significa a manifestação, a presença, a real presença de Deus, a maior manifestação da graça de Deus, epifania. É uma das palavras mais ricas do Novo Testamento. Em grego, né, manifestou, epifania, é uma das palavras mais ricas do Novo Testamento. E essa manifestação, irmãos, Paulo descreve que é uma palavra no sentido de revelação. Quando a gente olha na tradução NVT, nova versão transformadora, em uma outra versão, né? Eu achei muito interessante, porque também essa versão vai trazer, pois a graça de Deus foi revelada a todos, traz salvação. A graça de Deus foi revelada. Então, essa manifestação, irmãos, não é uma manifestação qualquer, é uma revelação. Irmãos, os irmãos querem uma revelação nesses dias? Está aí a graça de Deus, está sendo revelada todos os dias na nossa vida. E a gente muitas vezes perde a oportunidade, falando, Deus, eu queria uma revelação do Senhor. Os irmãos querem que às vezes caia um fogo do céu, assim, pá, assim, né? É bem legal, né? Eu também queria. Mas, irmãos, a graça de Deus está sendo revelada todos os dias, através do seu Filho Jesus Cristo. E a gente precisa contemplar todos os dias, acordar. Meu Deus, Jesus está vivo, Jesus reina, Jesus está presente em minha vida. Ele morreu por mim. É uma manifestação real, é uma revelação. O que Paulo está dizendo que é a maior expressão de amor de Deus, até agora manifestada, em Jesus Cristo, seu único Filho. Então, no Novo Testamento, foi a maior revelação de Deus. Deus se revelou, Deus falou através de profetas, de pessoas, mas a maior revelação está no Novo Testamento. E está em nossos dias também, irmãos. Hoje, Deus nos revela também, através do seu Filho Jesus. É algo incrível, porque nos traz a salvação. E no versículo 13, olha que interessante, irmãos. No versículo 13, ele vai dizer assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação, de novo, ele usa a palavra manifestação, da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Novamente ele vai trabalhar sobre manifestação, mas agora ele está falando assim, aguardemos a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Por que ele está dizendo isso? Porque, irmãos, um dia nós veremos por completo a glória de Deus. Um dia nós veremos por completo. Ou, se nós morrermos hoje, né, nós já vamos ver a glória de Deus. Mas, irmãos, um dia todos nós vamos ver a glória completa da glória de Deus. Mas o que ele está dizendo? Na graça já foi revelada essa glória. Nós encontramos com a verdadeira glória de Deus. Na graça encontramos. Irmãos, não dá para encontrar a glória de Deus, a graça, e ficar assim, legal, hein? Puxa, que legal. Isso aqui é a glória de Deus. Puxa, legal, né? Não, caramba, a graça é a glória de Deus. Então, o que acontece, irmãos? Quando o apóstolo João, ele descreve a respeito de Jesus. Quem é Jesus? Logo no início, João capítulo 1, versículo 14, ele diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E João realmente fala, e vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele testifica, Jesus, caramba, ele andou com Jesus, viveu com Jesus, ele presenciou com Jesus. Essa carta de João foi escrita bem depois, mas João testifica, olha, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória. Quem vê a glória de Jesus não é a mesma pessoa mais. Não dá para ver a graça de Deus e ser a mesma pessoa. O impacto é tremendo.
Irmãos, eu achei uma expressão bem legal que o Hernandes Lopes coloca. Ele fala assim: onde tem a graça, tem a glória de Deus. Não existe, não tem como você viver a graça de Deus, mas não vê a glória de Deus, né? Então, quem vê a graça, vê a glória do Senhor Jesus. Já não é mesmo. Quem se depara com a glória, compreende o quê? Quem se depara com a glória, compreende que eu sou pequeno. Compreende que é pecador demais. Quem se depara com a graça, com a glória de Deus, entende que é falho, que é pecador, que, olha, somos nada, somos pó do pó, não somos nem dignos de falar com o Senhor. Isso é encontro com a graça do Senhor Jesus. Por isso que a primeira ação que acontece quando nós encontramos com a graça é reconhecer que somos pecadores. É o arrependimento. Sem o arrependimento, nós não encontramos com a graça do nosso Senhor. Por que muitas vezes nós não encontramos, a graça não vai fazer efeito em nossas vidas? Porque nós não arrependemos. Porque nós não queremos reconhecer isso, que somos pequenos, falhos, diante da glória de Deus. Não, mas eu não sou falho, não. Eu não tenho pecado nenhum. Eu não tenho problema nenhum. Irmãos, nós não encontramos com a graça de Deus. Para encontrar com a graça de Deus, precisamos reconhecer. E quando a gente encontra com a glória do Senhor Jesus, irmãos, não tem como. Não tem como. Então, agora a gente entende que, mesmo assim, nós somos o pó do pó, pecadores. Mesmo que a gente seja tão falho, tão demasiadamente pequeno, mas Deus estende a mão e disse: eu trouxe a salvação para você. E isso é a maior expressão do amor de Deus por nós. Mesmo nós não merecendo, mas Ele nos amou. Isso é a maior expressão. A palavra manifestação aqui, manifestou aqui, é tão forte, irmãos. Paulo usa porque aqueles primeiros cristãos não estavam entendendo. Caramba, Paulo falou, os irmãos de Creta não estão entendendo que houve uma manifestação de Deus, a presença de Deus já foi revelada e eles estão vivendo dessa forma. Eles não estão entendendo. Paulo usa, para os irmãos entenderem isso, Paulo usa na carta de Tito, a carta de Tito só tem 3 capítulos, mas Paulo usa, a cada capítulo, ele usa a palavra manifestou. No capítulo 1, né, de Tito, ele vai falar, manifestou a palavra de Cristo. No capítulo 2, ele vai falar, manifestou a graça de Cristo. E no capítulo 3, ele fala, manifestou a benignidade de Cristo. Em todo tempo, na carta, ele vai dizer, manifestou, foi revelada. A palavra foi revelada, olha, a palavra de Cristo. Já foi revelada. Cristo já está aqui. A graça já está aqui. A benignidade, a bondade de Cristo está aqui. Para trazer a salvação, para remir os pecados, para curar os pecados. Ele está aqui. E os irmãos de Creta não estavam entendendo. Irmãos, será que a epifania, a presença, a manifestação da graça de Deus tem causado impacto em nossas vidas? Será que nós estamos entendendo a dimensão e o valor real da graça de Deus? O que mudou, assim, um conceito meu, que eu creio que deu para entender sobre a revelação, é uma frase que eu li e fala assim, nós não merecemos, mas precisamos da graça de Deus. Nós não merecemos, mas precisamos da graça de Deus. Irmãos, quando entendemos que nós precisamos da graça, muda o conceito. Porque quando nós estamos vendo a nossa vidinha, está tudo certinho, tudo em ordem, muitas vezes a gente não quer a graça de Deus. Mas, irmãos, quando nós encontramos com a graça e reconhecemos, eu preciso da graça, ela vai mudar todo o conceito da nossa vida. Eu preciso da graça de Deus. Deus está à disposição para derramar a presença, a grandeza dEle, a manifestação salvadora em sua vida. Nós não merecemos, mas precisamos da graça de Deus. Então, o primeiro valor que eu queria colocar, um dos maiores, é a manifestação da graça de Deus. Mas não para por aí. Eu tive essa experiência com Deus, com a graça de Jesus, mas Paulo vai ensinar a Tito um outro valor importante, que é educação, irmãos. Ah, mas a graça educa? Como assim? Paulo vai dizer para Tito, sim, a graça educa, né? No versículo 12, ele diz assim, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosa. Olha que Paulo vai nos dizer sobre a graça, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosa.
Eu gostei muito da versão Revista Atualizada, porque fala educando-nos, né? Na revista, na NVI, na Nova Versão Internacional, traz assim, ela nos ensina. A palavra é ensina. Ela nos ensina. Ela quem? Quem que nos ensina? A graça de Deus nos ensina. A graça de Deus nos educa. É totalmente diferente. Irmãos, nós temos o regimento interno da nossa igreja. Lógico, é importante, né? As condutas principais da nossa igreja, tudo mais. Mas quem rege a nossa vida, nos educa, é a graça de Deus. Não é medida por lei. Não é medida por... Se fosse por lei, nós voltaremos no Antigo Testamento. Mas é a graça de Deus que tem que nos educar. Isso é muito interessante. Muda todo um conceito. A graça de Deus não traz só a salvação, mas também nos educa. E essa palavra educa, irmãos, vem da palavra pedagogia no grego mesmo. É pedagogia no grego, educa, educar. Então, ela vai nos educar de quê, irmãos? Paulo vai trazer assim, educando o quê? Para que nos regadas à impiedade. O que significa regadas à impiedade? Na Nova Versão Transformadora vai dizer assim, abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Abandonar os estilos de vida ímpio. Então a gente começa a entender. Na graça de Deus, a nossa educação vai ter que ser mudada. Agora a gente vai ter que abandonar a impiedade. O que é impiedade? A gente tem a piedade e a impiedade. A impiedade significa falta de amor a Deus. Eu achei essa... tinha várias traduções, mas eu achei essa muito interessante. Impiedade. Deus vai ter que transformar, a graça começa a educar a gente, a tirar a impiedade, a falta de amor a Deus. O que significa? Uma pessoa impiedosa é aquela que não tem empatia com os demais, que não ajuda, na realidade, tendo desprezo, dor, sofrimento alheio. Você não vê graça na vida da pessoa. E quando a graça vem, essa pessoa começa a transformar, né? Ele começa a tirar, a abandonar essa vida, que era impiedosa, que não tinha empatia com os demais, não está nem aí, as pessoas passando aqui, não está nem querendo ajudar, estou nem com ninguém não. Não demonstra graça isso, mas a graça de Deus se revela nessas coisas. Olha que detalhe. Quem que recebe a graça de Deus, a salvação, começa a abandonar essa falta de impiedade, né? E essa falta de impiedade começa a gerar o quê? Prazeres pecaminosos. Outros pecados vão somando na vida da pessoa. Então ela começa a ver a mentira do evangelho. Eu vivo a graça, mas não demonstra, não é educando. A graça não está educando ainda a vida dessa pessoa. Mas a graça tem que começar a educar o egoísmo, o egocentrismo. A graça precisa começar a educar a nossa vida. Não é rígida por lei. E é difícil falar, né? O pastor aconselha, falando, você está sendo muito assim, você tem que abraçar mais, Irmãos, a melhor coisa é quando a graça alcança. A melhor coisa é quando a pessoa fala, puxa, eu estou sendo mal educado, nossa, como estou sendo ímpio, como que eu estou sendo uma pessoa ruim. Quando o Espírito Santo trabalha, a graça alcança, é a melhor coisa, é muito legal de ver, quando a pessoa começa a chorar, irmãos, por 20 anos estou sendo uma pessoa ruim, eu tenho sido essa pessoa, tenho sido isso, a graça está alcançando a vida da pessoa. Mas ela não só educa para abandonar as coisas velhas, do velho homem, né? Agora educa para mudar o estilo de vida. O que Paulo vai nos dizer sobre isso, né? Ele vai dizer assim, nós vivemos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Olha o nosso texto, vai dizer assim, nós vivemos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Então, quem tem a graça vive de forma sensata, vive de forma justa e piedosa. Né? Então, é muito legal de ver isso, porque sensatez, sensata, uma pessoa sensata é aquela pessoa que tem prudência, tem um autocontrole, moderação, equilíbrio. Né? Não sai gritando por aí, não sai xingando. Uma pessoa que vive a graça de Deus, resplandece isso. As nossas ações e reações com os outros, como é que são? Será que nossas reações são equilibradas? Entra aí, vai, tudo bem. Como é que faz? Como é que são as nossas reações? A graça na sua vida, a graça está educando a sua vida. Então, tem uma passagem em Efésios 4, 29 a 32, que diz assim, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, né? E sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem.
Irmãos, essa palavra é muito importante. Nós somos educados, a graça vem e começa a educar a nossa vida. A nossa boca começa a transmitir graça aos que ouvem. Nós não entramos numa roda de conversa e começamos a transmitir o quê? Ai, que fulano ali, pô, aquele é chato pra caramba. Ai, que ciclano. Não, nós transmitimos a todo instante graça. Irmãos, é fácil isso? Muito difícil, né? Tem hora que é difícil na nossa vida. Por isso que são valores que muitas vezes a gente se perde. Quantas vezes eu mesmo não percebo que eu não estou transmitindo graça em algumas atitudes? Irmãos, é muito difícil. Nós precisamos pedir para o Senhor que esses valores da graça possam inserir na nossa vida. A prudência, a autocontrole, a moderação possa entrar, a sensatez possa entrar na nossa vida. Uma outra coisa que Paulo vai nos dizer, que a graça de Deus nos educa, é a justiça, né? Que fala em Filipenses 3, versículo 9. Quando Paulo fala em Filipenses, fala assim: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé de Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Agora, a justiça, Paulo está dizendo assim, olha, e ser encontrado nele, não tem a minha própria justiça mais. Paulo fala assim, não é minha própria justiça que procede da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e baseia na fé, né, nele. Então, não vivemos mais no manual da lei, regida por homens, né? Nós temos, logicamente, estatuto, mas não é num legalismo, não é numa coisa fria, cheio de regras, né? Assim, tem que sentar assim, tem que sentar assim, mas é falando com graça, é ajudando um ao outro com graça, é corrigindo com graça, é nós sermos transformados pela graça. A graça nos regendo, o amor de Deus nos regendo a nossa vida, moldando a nossa vida. A justiça de Deus, que diz assim, poxa, eu acho que esse cara não merece não, esse cara não vamos fazer mais nada não. Mas é a justiça de Deus agora que opera, que faz a bondade, que muda a graça, que nós vamos transmitir graça. Mesmo que não mereça, mas eu vou amar. Isso não é verdade? Quantas vezes nós devemos perdoar, irmão? 70 vezes 7. Não é verdade? Então, a graça de Deus, a justiça de Deus, muda todo o nosso conceito de ver as coisas. Por isso que Paulo vai dizer assim, sobre a justiça agora, né? Educa a justiça, não é mais a nossa justiça. Que eu acho certo, que eu acho... Não, a justiça da graça de Deus. Não, eu devo amar, eu devo perdoar, eu devo suportar. É a graça de Deus que está na sua vida. Se um dia você sentiu, olha, eu não queria perdoar, não, mas o Espírito Santo está falando que eu devo perdoar, é a graça de Deus que está operando na sua vida. Que lindo isso. A coisa mais linda que eu já vejo, assim, é quando há um pedido de perdão, assim, sabe? Quando está tudo destruído, mas a pessoa fala assim, olha, irmão, eu quero perdoar aqui. Libera o perdão. Nossa, há uma manifestação da graça instantaneamente quando há uma liberação de perdão. Vocês já viram isso? Quando famílias ou quando igrejas estavam destruídas, estavam arruinadas, nós tivemos essa experiência, né? Quando estava tudo arruinado, cheio de amargura, mas alguns irmãos decidiram perdoar. Foi muito bonito isso. É muito interessante, porque na hora a graça de Deus volta. Quando há esse sentimento que a gente, a nossa justiça, aqui eu não vou perdoar, que isso aqui que eu acho que não está certo, não sei o quê, a gente vê a ausência da graça. Mas quando a justiça de Deus começa a operar, volta a graça de Deus. Então, isso que Paulo está tentando nos dizer. E Paulo vai dizer também de ver de forma, então, educar da forma piedosa também. Piedosa, ele vai dizer assim, começamos a olhar para o próximo, de que forma? Compaixão, misericórdia, né? Então, Paulo vai trabalhar esses 3 itens para sermos ensinados pela graça, né? A gente viu que nós precisamos ser educados na forma sensatez de viver, na forma justa de viver, e nós somos transformados agora, educados na forma piedosa de viver. Lógico, essa palavra piedosa é o contrário da impiedade. Agora a gente recebe uma educação de piedade, de que agora a gente olha o impacto evidente, que a graça ultrapassa a grandeza da salvação, muda por completo, fazendo abandonar a impiedade. Agora a gente vive a piedade, uma forma generosa, uma forma de olhar com amor às pessoas. A nossa ótica muda em relação à piedade. A pessoa vive essa piedade na vida. Então, esses são os sinais, o ensino que a graça traz, né? Mas não adianta, logicamente, a gente ter piedade, mas viver outras coisas, né?
a mentira, outras coisas. A graça, ela vai educando várias áreas da nossa vida. Percebe que é um conjunto de valores muito grande, né? A graça de Deus. Então, irmãos, a graça nos educa. A graça educa em vários pontos da nossa vida. Paulo vai dizer, a graça nos educa para o lado ruim, mas para o lado bom, ele vai educar também na sensatez, na justiça, na piedade. A graça vai nos educar. E por último, meus irmãos, qual que é o grande outro valor que Paulo vai trazer? É a libertação. Eu fiquei pensando, poxa, Paulo, poderia ter colocado no conjunto de todas essas coisas que nos educa, poderia colocar libertação também, né? Porque Paulo vai dizer no capítulo 14, vai dizer assim, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Por que eu falei libertação? Paulo fala assim, o qual se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. O que é essa palavra remir? Né? Na outra tradução diz assim, libertação da iniquidade, a fim de nos libertar de toda a iniquidade e nos purificar para si mesmo. Irmãos, o terceiro grande valor é que Deus nos liberta da iniquidade. Ele poderia ter pego essa iniquidade, ter colocado, Deus ensinar a tirar a iniquidade da nossa vida. Só que o problema, porém, contudo, aqui, é porque tem iniquidade na nossa vida que estão intrínsecas em nós, que já é um vício em nós. Como que a gente vai ver a graça se tem coisas que da nossa vida, pecados, coisas da nossa vida que estão intrínsecas, a iniquidade está tomada em nosso coração e a gente não consegue ver a graça. E é por isso que muitas vezes tem crentes frustrados, falando, poxa, mas eu não consigo ver a graça. Por quê? Porque não houve uma libertação desse processo. E olha que interessante, irmãos. Essa iniquidade, ela vai dizer a perversidade, a depravação, a ilegalidade, vai falar muita coisa sobre a perversidade. Mas em Romanos, vai dizer assim, mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida, vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos da justiça. O que significa isso, irmãos? O que esse texto está querendo nos dizer? Que o item acima que a gente estava, no segundo valor, que era ensino, é muito importante. Porque nesse valor Deus vai mudando o caráter da nossa vida, vai mudando coisas da nossa vida, mas tem coisas que estão intrínsecas, que é a iniquidade da nossa vida. Mas o Paulo está dizendo aqui, vocês estavam sendo escravos do pecado, mas passaram a obedecer de coração a forma do ensino de Deus. Olha só, da graça que foi transmitida. E pouco a pouco vocês foram libertos. Tem gente que quer ser liberto de uma vez, mas sem aprender, sem ser ensinado por Deus. Não é verdade? Tem gente que quer andar de bicicleta sem ser ensinado primeiro, já quer pegar e não dá. Pode ser acontecer um milagre na sua vida de você ser liberto do pecado, sim, mas ela é trabalhada, a graça vai sendo trabalhada, ensinada de coisas, de iniquidade, né, de pecados, né, que a gente falou aqui da justiça, de sensatez, de prudência, autocontrole. Deus vai trabalhando seu autocontrole, Deus vai trabalhando sua sensatez, Deus vai trabalhando várias coisas na sua vida, Deus vai trabalhando a impiedade da sua vida, né, falta de amor a Deus, Deus vai trabalhando várias coisas. E conforme Deus vai trabalhando, irmãos, tantas coisas na nossa vida, Deus vai trazendo a cura, a libertação, a restauração da vida. Experimentar essa graça é incrível, irmãos. Atingir esse nível da graça é incrível. Então, Paulo vai nos dizer isso, irmãos. Por isso que ele vai falar sobre um outro ponto que é, agora, Deus fez esse sacrifício, a graça de Deus veio para nos redimir, para nos libertar de toda iniquidade, agora de uma vez por todas. A graça tem esse poder. Os irmãos perceberam o poder da graça de Deus? A graça de Deus, além de nos salvar, ver a glória de Deus, ela nos educa. E além disso, ela nos cura, ela nos transforma, ela traz a libertação para a nossa alma. A graça de Deus, por isso que é grande demais, é um valor incalculável. Como é que a gente vai mensurar tudo isso, irmãos? Paulo traz para os irmãos de Creta tudo isso, toda essa essência da graça, porque eles estavam distantes de Deus. Tanta coisa que havia na cidade de Creta, e Paulo então vai ensinar a forma de viver a graça. E quantas vezes nós estamos vivendo, então, de forma longe da graça de Deus? Ah, eu entendi a graça, Ele é meu Salvador, mas será que nós estamos sendo educados por Deus? Será que nós estamos sendo, nesse processo da educação, sendo libertos por Deus? E é isso que eu gostaria de avaliar nessa manhã sobre a graça, né?
A graça de Deus é tão poderosa, é tão gostosa, irmãos. E quando a gente entende, é muito legal. Quando a gente começa a debruçar na graça, quando a gente começa a reconhecer, não há outro igual. Quando a gente diz assim, eu realmente preciso da graça. Quando depara com isso, eu preciso da graça. Preciso ser ensinado pela graça, eu preciso ser liberto pela graça, eu preciso da graça. E a graça vem sobre nós. Quantos aqui querem receber a graça do Senhor Jesus, irmãos? Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos ter um tempo orando agora. Eu gostaria de convidar os irmãos de louvor para nos ministrar aqui. Vamos continuar orando e vamos clamar. Eu sei que, irmãos, é uma palavra que, sobre a graça, tanta coisa para dizer sobre a graça do Senhor. Mas nessa manhã, se o Espírito Santo de Deus falou e quer revelar a verdadeira graça na sua vida, eu gostaria que vocês, irmãos, orassem ao Senhor. Talvez você está vindo poucas vezes, em pouco tempo na nossa igreja, na comunidade, está ouvindo sobre a graça reveladora de Jesus. Quem é Jesus? O Deus soberano, aquele que nos amou e se entregou por nós e morreu na cruz, fez sacrifício por nós, está vivo hoje em nossos corações. Isso é a graça do nosso Senhor Jesus, é a maior demonstração do amor de Deus, o Pai. E para aqueles que estão vivendo há muito tempo, o que nós estamos fazendo com isso, irmãos? Com tanto amor de Deus, o que nós estamos vivendo nesses dias? Será que nós precisamos ser educados? Será que nós precisamos ser transformados e curados? Eu queria que nós orássemos, e cada um orasse, pedindo para que a graça de Deus seja manifestada na sua vida. Vamos curvar as cabeças e orar ao Senhor. Ore cada um no seu lugar. Não se distraia com a pessoa que está ao seu lado, mas eu queria que você, o Senhor, Deus, Espírito Santo de Deus, agora possa revelar em seu coração. E se você está sentindo nessa manhã, eu preciso da graça, fala ao Senhor, não tenha medo de dizer, Senhor, eu preciso da sua graça, eu reconheço que tenho coisas a consertar na minha vida, eu preciso ser educados pela graça, eu preciso ser transformados pela graça, a manifestação da graça. Talvez você não teve uma experiência da manifestação da graça de Deus real, e hoje o Espírito Santo te convida para experimentar essa manifestação real da graça salvadora, viva em nossos corações. Jesus. Teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Se nessa manhã o Espírito Santo está tocando sua vida, você tem entendido que sobre a graça de Deus, sobre a presença de Jesus, quem é Jesus? Se nessa manhã você tem entendido que o tamanho do amor de Deus por nós, sendo tão imerecedores, mas enviou o seu Filho Jesus, quer fazer essa entrega, faça essa oração. Se você pode orar comigo, se você quer fazer essa oração, você pudesse levantar uma das suas mãos. Nós
Nós vamos orar juntos para que nós possamos entregar. Se você nessa manhã entendeu quem é Jesus para a sua vida, e sobre a graça do nosso Deus, levante suas mãos e vamos orar juntos para que a manifestação da graça, essa graça salvadora, que vem salvar, que vem transformar, a epifania, venha sobre nossas vidas. Amém, glória a Deus. Pai, nós oramos nessa manhã para que a graça do Senhor Jesus verdadeira, a manifestação da graça, possa vir sobre os irmãos presentes aqui. Hoje, Jesus, os irmãos estão se manifestando aqui. Nós pedimos, Pai, que a presença do Espírito Santo, a real manifestação da graça de Deus, Deus, possa ser revelada nessa manhã. A maior expressão de amor, Deus, alcance os corações de cada um aqui, Pai. Pedimos, Senhor, que Tu possa trazer essa manifestação nos dias de hoje também, Deus. Assim como o apóstolo João disse, e vimos a Sua glória, a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora esse impacto da graça possa entrar em cada coração aqui. Deus, eu oro para os irmãos que estão entregando suas vidas cada vez mais para Jesus e quer viver totalmente na graça do Senhor Jesus, na dependência da graça. Eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Agora eu queria fazer uma outra oração, irmãos. Os irmãos que nessa manhã sentiram que precisam ser educados pela graça. Tem áreas da sua vida ainda que precisam ser educados. Nós vamos orar agora. Eu queria que você manifestasse levantando uma das suas mãos. Tem áreas da minha vida que eu preciso ser... eu preciso ser educados. Que eu não ainda fui mudado pela graça. Eu tenho vivido de forma impiedosa, falta de amor a Deus. Eu tenho vivido sem sensatez, sem prudência. Eu não tenho vivido a justiça de Deus. Eu não tenho vivido a piedade. Ainda tem coisas que Deus precisa consertar na minha vida. A graça de Deus precisa alcançar e educar a minha vida. Levante-nos as suas mãos, vamos orar. Senhor, nessa manhã eu oro também para os irmãos que têm entregado a sua vida mais uma vez. E Deus, nessa manhã a graça do Senhor possa alcançar as nossas vidas de uma forma educativa agora, de uma forma que possa nos ensinar a viver como convém, Deus. Muitas vezes nós não entendemos porque a minha vida não transmite graça. Deus, nos ajuda, Senhor, agora, que a minha vida, a nossa vida, a vida da comunidade, toda a igreja, os irmãos estão levantando suas mãos agora, possa transmitir graça aos que ouvem, possa transmitir graça em todos os momentos, nos momentos difíceis, quando está nervoso, possa transmitir graça, nos momentos que estão cansados, possam transmitir graça. Deus, ajuda os irmãos no temperamento. A graça de Deus possa alcançar na vida diária, no estresse. Se eu possa derramar a graça do Senhor. Por favor, Jesus, derrama a graça do Senhor. Pai, Tu vem com Tua graça poderosa, ela é tão presente. E agora, Jesus, faz essa obra, esse valor completo em nossas vidas, trazendo a graça educacional para a nossa vida. E nós oramos em nome de Jesus. E a última oração, irmãos, eu queria orar com os irmãos, se há alguém que precisa de uma libertação. Tem uma coisa que não consigo me libertar, de alguma coisa, uma iniquidade, um pecado, que eu não consigo ver a graça de Deus. Eu tento viver a graça, mas tem pecados na minha vida que estão trazendo incômodo da minha vida, eu não consigo ver a graça. E a graça de Deus está para nós, vem para nossos dias hoje, irmãos, para nos libertar. O Espírito Santo vem hoje para nos libertar do pecado, da injustiça, de todas as coisas que prendem nosso coração. Vamos orar agora. Os irmãos querem ser libertados agora da iniquidade, alguma coisa. Posso levantar as suas mãos? Vamos orar todos juntos. Deus, nós oramos nessa manhã, Pai. Pedimos pela Tua cura. Cura os nossos corações. Tem coisas que o inimigo tem colocado e tem cegado as nossas vidas. Tem pecados que estão arraigados, escondidos, que ninguém sabe. Estão ocultos. Estão atrapalhando de nós vivemos a graça, Deus. Nós queremos repreender agora em nome de Jesus. Cada irmão, cada irmã, Senhor, agora liberta, traz a cura, o bálsamo do Espírito Santo, para que possa experimentar cada vez mais da graça de Jesus, o poder de Jesus. Não deixa, Deus, nada ficar preso no coração. Deus, traz a cura, Senhor. Eu queria que você, não precisa falar em voz alta, pode ser em voz bem baixinha ou no seu coração, vai liberando, vai pedindo perdão por aquilo que está prendendo o seu coração, que essa iniquidade que está em seu coração, vai tirando, vai, Senhor, eu reconheço que eu tenho feito isso, vai falando isso para o Senhor. Não precisa falar em voz alta para alguém escutar, você fala bem baixinho no seu coração, mas vai liberando,
vai tirando. Fala, Senhor, eu quero tirar agora, eu quero renunciar a esse pecado. Pecado da ganância, pecado da mentira, pecado da pornografia, pecado da malícia, pecado da inveja. Vai renunciando, porque a graça de Deus quer operar, irmãos, nessa manhã. A graça de Deus reveladora quer vir e trazer libertação aos cristãos, libertação ao teu povo. Esse é o grande poder do Senhor Jesus. Oh Deus, quero glorificar o teu santo nome, porque nós já vimos que o Senhor está operando, o teu Santo Espírito está aqui, tirando, Senhor, libertando o seu povo, libertando do pecado, libertando, Senhor, da culpa. Oh Jesus, restaura agora. Oh Deus, toda ação contrária vindo, Jesus, aos corações nós repreendemos em nome de Jesus e pedimos, Deus, que eu possa trazer libertação agora e que a graça possa operar abundantemente nas famílias, em cada lar, possa operar abundantemente, Jesus, resplandecendo a graça em todos os momentos. Nós entregamos esta palavra agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Glória a Deus. Vamos viver como igreja, cada vez experimentar a graça de Deus com alegria, né, nos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Poder sentar.